Oi, pessoal, vamos ver aqui, dando continuidade, né? A gente acabou de ver plano cartesiano, então agora a gente vai ver gráficos de equações de duas variáveis. No fundo, são funções que a gente está vendo, certo? Só que eu só não estou entrando ainda na definição formal de funções, que a gente vai fazer logo na sequência, para generalizar e ver depois gráficos de outras funções, que a gente vai fazer muito no computador, essas funções mais complicadas, tá? Mas no fundo, a gente está vendo aqui funções também, só que estou chamando aqui de equações. Então, o gráfico que nós estamos fazendo é um gráfico em duas dimensões, porque você pode fazer gráfico em três dimensões também. Esses gráficos de duas dimensões são gráficos que relacionam duas variáveis, certo? Se fosse três dimensões, relacionaria três variáveis. Em uma dimensão, ele só relaciona uma variável. Então, é bem intuitivo nesse sentido. A equação, ele tem essa cara aqui. Então, ela dá que o y, a variável y, depende de x. Então, é uma relação que... É uma equação que descreve a relação entre duas quantidades, que é a quantidade x e a quantidade y, entendeu? Essa é que é a parte importante de interpretar gráficos. Você vai ver uma quantidade x que está no eixo x, quer dizer, uma quantidade que vai estar no eixo x, que pode ser qualquer coisa, pode ser tempo, pode ser número de pessoas, e a quantidade y, que pode ser temperatura, pode ser o que quer que seja, para mostrar o gráfico. E aí a gente está vendo o gráfico de linhas, quer dizer, a gente viu de regiões, né, porque tinha desigualdade, mas a gente viu, vai ver agora de linha, mas tem gráfico em barras, em pizza, e uns outros mais complicados, que quando você tem muitos dados, é interessante também conhecer. Depois eu vou abrir um aqui, que eu estou falando, que eu estou em mente, mas por hora vamos ver esses aqui. Bom, o que significa essa equação? Significa o gráfico dessa equação. Significa que todos os pontos do gráfico satisfazem essa equação. Então, um ponto é dado por esse par ordenado aqui, né? X, Y. Então, o ponto do gráfico, o ponto fora do gráfico também é um par ordenado. Mas se você pegar o ponto no gráfico e substituir o x, fazer x quadrado mais 1, vai dar exatamente esse valor de y. Então, se você quadrar aqui e somar 1, vai dar esse y. Isso é que é satisfazer a equação. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, você quadrar 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Então, esse ponto 3, 10 faz parte dessa equação, porque satisfaz essa equação. Esse ponto 1, 3, se você quadrar 1 dá 1, somar 1 dá 2. Não deu o 3, né? Então, esse ponto 1, 3 não está no gráfico dessa equação, porque não satisfaz a equação. Então, em resumo, o gráfico de uma equação... o gráfico de uma equação em x e y é o conjunto de todos os pontos, todos os pontos x, y do plano coordenado, do plano cartesiano, que satisfazem a equação. Só isso. Os pontos que satisfazem a equação. Certo? Então, o ponto, ele tem duas coordenadas, o x e o y. A equação tem duas variáveis, o x e o y. Se o ponto satisfizer a equação, ele está dentro do gráfico. Se não, ele não está. Bom, aqui a gente vai ver um exemplo resolvido. A equação é essa aqui, ó, a equação que foi dada. Então, o enunciado do problema está dizendo a seguinte coisa, ó. Esboce o gráfico plotando pontos. Então, aqui, ó, esboçando, né? Esboçando um gráfico. Aqui é por plotando os pontos. Então, aqui, ó, veja só, para você aprender o inglês, não precisa escrever a tradução literal da forma como ficaria no português correto.
Não é essa a ideia, porque isso gastaria muito tempo se você ficar fazendo isso. O importante é você entender o significado de cada palavra e montar o significado para você. E é assim que se aprende de forma mais rápida. Então, você vai esboçar o gráfico por meio de plotar pontos. É essa a ideia que tem que passar, tá? Por isso, por esse tipo. Então, faça o gráfico da equação. Ele deu essa equação. Aí, você vai ter que manipular a equação, assim como o primeiro passo, de forma que você isole o y, certo? Porque quem que gostaria de falar, dar o palpite, por que que você isola o y? Porque aqui acima ó, não foi dada, é a mesma equação, tá? Essa equação de cima e essa equação de baixo é a mesma. Eu vou depois, porque a gente pode fazer essas continhas aqui, ó. Você tem, por que que é a mesma? Você tem 2x menos y igual a 3. Daí a gente quer isolar o y. Você pode passar o 2x para o outro lado da igualdade, ou você já poderia passar, eu acho mais rápido, porque você vai fazer menos operações. Não, se bem que depois vai ter que passar o 3 para lá. Não, então vou passar o 2x para o outro lado da igualdade. Quando você faz isso, o que sobra? Sobra o menos y, você tem o 3 que já estava aqui, e o 2x, que é o do lado menos esquerdo. 2, vai para menos 2. Exatamente, menos 2x, porque ele era positivo, ficou negativo, operação inversa. Ocorre que você quer isolar o y e não o menos y. Então, a gente vai multiplicar por menos 1. Você vai multiplicar os 3, tá? Quando você multiplica uma equação, significa que você vai multiplicar os 3 termos. Então, o menos y vira y, o menos 2x vira 2x e o 3 vira menos 3. Daí eu já fiz algo estranho. Mas por que eu fiz assim? É só porque eu posso até colocar um passo intermediário. Então, menos y vira y, o 3 vira menos 3 e o menos 2x vira mais 2x. O que eu fiz aqui foi só escrever primeiro o 2x e depois o menos 3, que dá no mesmo. É só uma questão de padronização. Porque aí você vai escrever... É só padronização que você escreve primeiro as maiores potências do x e depois as menores. Porque aqui tem um 3 menos 3 vezes x elevado a zero, porque x elevado a zero dá 1. Então, tem um escondido aqui, que é um x elevado a zero, aqui é x elevado a 1. Então, você escreve em ordem decrescente da potência do x. Mas está certo escrever assim, é só questão de padronizar. Então, quem que gostaria de dar um palpite do porquê que a gente isola o y para fazer o gráfico dessa forma, que é por meio de plotar pontos? Professor, não Você tenho pode certeza, falar eu sempre achei que era por novamente? conversão. Certo, certo. Então, a Meire pediu para falar novamente, o Vitor falou, eu achava que era por convenção. Não, pois é, algumas coisas são por convenção, né? Que nem esse último fato que eu falei aqui do expoente de x, da potência do x. Esse caso já é mais prático. É assim, a pergunta foi, por que que a gente faz essa continha para isolar o y para poder fazer o gráfico? Por que que a gente não faz isso a partir da equação dada dessa forma? A resposta é por questões práticas. Porque para a gente fazer o... Eu acho, vamos lá, deixa eu ver aqui. Você quer saber por que de ter chegado nessa expressão, y igual a 2x menos 3, né? É isso? Por que Porque teve que faz transformar. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Porque se por um acaso a gente a mantivesse como 2x menos y igual a 3, na verdade,
quando você vai fazer esse gráfico da função, você tem que definir os valores das variantes, que é x e y. Então, aqui ele está dando que na expressão 2x menos y é igual a 3. Então, assim, você tem que descobrir os valores de y e os valores de x para você poder esboçar o gráfico. Ou se ela vai ser uma reta, ou se ela vai ser uma parábola, uma hipérbole. Com a expressão lá de cima, você não tem como definir o que o gráfico, o que vai dar no gráfico. Isso, perfeito. Ó, a resposta tá nessa sua explicação, tá na hora que você falou, para encontrar o x, a gente precisa encontrar o y em função do x. Por exemplo, a gente vai fazer uma tabela, vai colocar alguns valores de x e vai calcular y. Se você faz isso com essa equação, dá certo? Dá. Só que a cada ponto, você vai ter que ficar fazendo essa conta de forma subliminar, subjacente. Vai estar subjacente essa conta já. Então, se você ficasse usando esse ponto x aqui, você ia ter que toda hora ficar fazendo esses passos, que é passar o 2x para lá, inverter o sinal de todo mundo. Então, você faz isso uma única vez para que você consiga, com maior praticidade, encontrar o valor de y a partir do valor de x. Então, eu só falei o que você falou em outras palavras. Porque, na verdade, pela primeira, a gente teria que fazer primeiro achar o y, né? Ou vice-versa, achar um e depois achar outro. Quer dizer, a gente teria 2 trabalhos e na outra a gente teria um único trabalho, né? Uma única conta que faz, isso exatamente. Aí, uma única conta. Perfeito. Então, você vai escolher de forma assim, mais ou menos, não é arbitrária, mas é um jeito. Como a equação é linear aqui, do expoente 1, no x, você vai escolher alguns valores negativos e alguns valores positivos, né? Então, aqui, você vai pegar alguns valores menores que zero, aqui pegou só 1, então fez do menos 1, 0, 1, 2 até o 4. Aqui ele fez muitos pontos, tá? Mas, normalmente, eu faço só 2. Eu peço para fazer só 2. Ah, tá, que até o outro ponto ele não fez aqui. Mas tudo bem. Que é quando esse ponto aqui, que é o que ele não fez, é esse ponto aqui, ó. Que é quando ele cruza o eixo X, quando tem Y igual a 0. Mas tranquilo. Para mostrar só o método. Você pega o menos 1, substitui aqui. Então, por exemplo, ó, quando o X é menos 1, o Y fica 2 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 2, menos 3, dá menos 5. Então, essa resposta, menos 5, está aqui, é para o x igual a menos 1. Então, qual ponto é esse? Esse é o menos 1 e 5. Que ponto que tem x menos 1? O menos 1 do x está aqui, com o menos 5 do y. É esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o x, que é menos 1, y menos 5. Então, quando você faz essa primeira conta, você obtém esse ponto aqui. É um ponto só. Cada continha é um ponto só. Quando você faz x igual a 0, você vai obter que o y, que é 2x menos 3, é 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0, 0, menos 3. Vai dar y igual a menos 3. 0 menos 3 é menos 3. Então, vai ser x igual a 0, esse ponto aqui, y igual a menos 3. Então, esse ponto é o x igual a 0, y menos 3. Então, quando você fez a segunda conta, você obtém esse ponto aqui. Daí você faz a terceira conta, vai obter esse ponto, depois cada linha dessa tabela vai obter um ponto desse. Você liga esses pontos assim. Você liga esses pontos. Deixa eu só ver como é que está a outra parábola.
Eu vou fazer esse mesmo. Agora, como é que eu faria, assim, só em termos de... Quer dizer, você precisa saber a ideia por trás disso para poder entender melhor a ideia por trás do gráfico, que é como que a variável y está variando à medida que você varia o x, ou seja, está crescendo. À medida que o x aumenta, o y aumenta linearmente, né? Que é uma reta. A reta implica que o expoente de x é 1, o que significa que é uma linha que é linear, né? Você fala linear, uma equação linear. Implica que a equação é linear. Porque essa equação, essa reta é para y igual a 2x menos 3. E é 2x elevado a 1. E esse 1 que está escondido aqui, que a gente não coloca, é que faz com que seja uma equação do primeiro grau ou equação linear. Aí, as outras contas eu não fiz, mas se você fizer, você vai obter esses pontos, traçar a reta. Um outro jeito que você poderia fazer, vai ter menos informação. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Vai ter menos informação se fizer dessa forma, mas vai dar o gráfico também. Você fazer assim, ó, você tem o x aqui e o y. É você fazer uma tabela, a equação é y igual a 2x menos 3, né? E daí você faz uma tabelinha de x e y, só que você faz para x igual a 0 quanto que dá, e para y igual a 0 quanto que dá. Para x igual a 0, o y vai dar menos 3, que a gente já fez. Então você completa aqui, menos 3. Agora você faz, se o y for 0, aí fica 0 igual a 2x, porque a equação que você tem é y igual a 2x menos 3. Você vai colocar 0 no y, vai ficar 2x menos 3. Você vai passar esse menos 3 para lá, que eu acho mais fácil, fica 3 igual a 2x. Ou você vai reescrever como 2x igual a 3. Aí você vai dividir por 2, vai ficar x igual a 3 sobre 2. Então, esse ponto aqui que você achou do x é o 3 sobre 2. Daí, você viria aqui, pega o valor de y que você encontrou, que é menos 3, pega o valor de x que você encontrou para y igual a 0. É 3 sobre 2. Porque você vai colocar exatamente... Você vai colocar exatamente... por que você coloca esses números exatamente no eixo? Porque esse ponto aqui... Deixa eu colocar... Ó, eu vou colocar as coordenadas do ponto, tá? Esse ponto tem coordenada x0 e coordenada y menos 3. Esse ponto aqui tem coordenada x 3 sobre 2 e y 0. Então, assim, por que você colocou exatamente no eixo? Porque eles têm coordenadas 0 aqui. Se colocar no eixo y, a coordenada x é 0. Se colocar no eixo x, a coordenada y é 0. Porque, ó, você tem que sempre ficar em mente que esse é o x e esse é o y. Esse é o x, esse é o y. E daí, esse é um jeito prático de fazer o gráfico. Você fez o mesmo gráfico, só que com apenas 2 pontos. Os pontos cruciais, que é o ponto onde o x é 0 e o ponto onde o y é 0. Se você voltar aqui dessa forma, que ponto que é esse? Esse é o ponto que a gente acabou calculando, que tem x 3 sobre 2 e o y 0. Então, a gente calculou esse ponto e esse. Nós calculamos só esses 2 pontos, que dá a mesma reta, tá? Assim, você consegue visualizar da mesma forma. Aí, tem alguma dúvida? Esse foi o método... Professor, sim. Eu tenho uma dúvida. Você pode voltar lá em cima, por favor, naquele outro gráfico? Eu acho que fica melhor. Ah, certo. Porque eu tenho muita dificuldade, assim, uma certa dificuldade em perceber o que está por trás do gráfico. E eu percebo uma relação aqui que eu não sei se ela faz sentido, mas eu vou perguntar assim mesmo. Observando no sentido crescente de y. Esses pontos que já estavam aí, tirando esse azul que você colocou agora, eu percebo que y vai aumentando de acordo com que você soma 2. Por exemplo, se eu pegar menos 5 mais 2, vai dar menos 3. Se eu pegar menos 3 mais 2, vai dar menos 1.
Por que essa relação se mantém tão perfeitamente? E não tem nada a ver, tem? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Você fala... Deixa eu ver aqui, peraí. Para falar isso, você olhou a reta ou você olhou a tabela aqui? Eu olhei na tabela aí. Na tabela. Isso. Que Y vai assumindo valores de acordo com o que eu somo 2, né? Nesses resultados aí. Ah, dá, por exemplo, aqui você somou 2. Aqui você somou 2. Somou 2. Ah, perfeito. Sim, isso. Eu tenho dificuldade de entender essas coisas. Legal. E eu fico observando essas relações e, tipo, não sei explicar por quê. Então, perguntei. Pois é, você analisou um padrão muito interessante. Como é que foi que ela falou? Que eu não pesquei. Ela percebeu, assim, ó, você pega aqui nessa tabela, já está o valor, o resultado de Y, né? Aqui variou o X arbitrariamente, aqui você pegou o resultado, fez a continha e deu esse resultado. Daí ela percebeu que de um ponto para o outro, você está somando 2 no resultado, ou seja, se você fizer menos 5 mais 2, dá menos 3. Se você fizer menos 3 mais 2, dá menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5. Ah, tá. Eu acho incrível como isso tem uma certa relação com PA, né? Eu lembro que teve uma questão que caiu no Enem um tempo atrás, que era uma questão de função, mas que dava simplesmente para resolver com o PA, observando essas relações aí. No caso, essa daí seria a razão da PA, né? Exato, perfeito. Seria uma PA, né? Que seria Ela seria uma PA, porque não, é PA, é PG que é crescente e decrescente, né? Não, os dois. Você pode ter PA crescente e decrescente e PG também. Então, PA essa seria a PA crescente. crescente, com raio 2. Com razão, né? Desculpa. Razão 2, é. Razão 2. Excelente questionamento. Excelente questão, Fabiana. É tão excelente que eu vou precisar de um tempo aqui para pensar como responder. Porque a gente está... porque vai ser linear, né? Então, exatamente. Então, isso vai... Porque o linear, ele implica que você, a cada variação fixa do eixo X, você tem uma variação fixa no Y. Por exemplo, desse ponto para esse, o X variou 1, desse ponto para esse variou 2. Né? Tá, então, o que está acontecendo? Ó, quando você está indo para... Vou colocar em outra cor, tá? Quando você está indo de um ponto para outro, você está somando... Como é que eu vou escrever isso? Você está somando 1 no X. Vou colocar entre parênteses. Quando você vai de um ponto para outro, você está somando 1 no X. Veja primeiro se você concorda com isso. Por que está somando 1? Eu acho que é melhor fazer do outro lado. Ó, daqui para cá, você está somando 1. Daqui para cá, está somando 1. Daqui para cá, está somando 1. Então, você está somando 1 no X e está acontecendo alguma coisa no Y. A linearidade do gráfico, o gráfico é linear
por causa disso. Isso que você está perguntando, a resposta vem da linearidade do gráfico, porque o gráfico é linear. Então, se você fixar o quanto que você quer variar do x, e isso que está acontecendo de uma linha para outra é de uma em uma unidade, no x que está crescendo, ocorre que esse gráfico ele varia 2, mas é 2 fixo. Por exemplo, se a curva fosse x igual a y, se fosse x igual a y, para cada vez que o y variaria 1, você somaria 1 no y. Então, ao invés de somar 2, seria somar 1. Mas isso se fosse y igual a x, uma outra equação. Se a equação tivesse também mais deitada, com uma inclinação menor aqui, pode ser que você, a cada vez que você soma 1 no x, você pudesse somar meio. Daqui para cá, meio. O ponto é que é fixo. Se você fixar o quanto que você soma no x, ou seja, varia o x, você vai obter a mesma quantidade, uma certa mesma quantidade, que vai depender para cada gráfico, mas também um valor constante, ou seja, somou constante aqui, vai somar constante aqui, porque o gráfico é linear, uma reta, é diretamente proporcional. Mas você também poderia fixar o x com outro valor, poderia somar de 3 em 3. Então, se aqui você somasse de 3 em 3, nesse exemplo específico, você estaria somando de 6 em 6, né? Porque somou 3 aqui, vamos pegar do zero. Seria porque também eles são elementos simétricos? Tem a ver com o fato de serem simétricos, porque o linear, nesse caso, vai ser simétrico. Nesse caso é simétrico, né? Simétrico com relação... menos 1, menos, né? Exatamente. Ele vale tanto para os negativos quanto para os positivos. Puxa. Ele é simétrico com relação ao eixo Y. Então, tudo que acontece do lado direito do eixo Y, vai acontecer o espelhamento do lado esquerdo aqui. Né? E você pode pensar também com relação ao eixo X. Tem a ver com o fato de ser simétrico. Mas está mais relacionado com o fato de ser linear. Porque se você pegar uma parábola, tem parábola que é simétrica, mas não é linear. Quer dizer, a parábola, vai pegar uma parábola simétrica, ela não é linear. Então, não é só a simetria, é a linearidade que está. Ficou claro? Fabiana, Meire... Ficou pessoal... sim, professor, entendi. Nossa, Fabiana, você que... Eu acho que eu já te perguntei isso várias vezes. Você ia fazer matemática, mas você faz biologia, né? Quem falou isso, na verdade, foi a Amanda, mas eu já disse isso também. Ah, tá bom. Não, toda vez eu confundo, né? Mas, não, é porque você fez um comentário aqui bem minucioso, assim, que é bem matemático, entendeu? Você enxergou algo que normalmente pessoas com inclinações em matemáticas enxergam. Então, você vai ganhar um colante, só para agilizar, você vai ganhar de presente 2 colantes, que eu vou presentear. Então, como é presente, não pode mudar, trocar, nem... E você escolhe mais 3. Ou se você quiser que eu escolha. Enquanto isso, o pessoal quiser ir perguntando, tá? Pode ser mais 3 plaquinhas, professor. Ah, tá. Para eu ganhar 2 pontos em cada. Ótimo. Não, é porque é melhor. 3 plaquinhas, você vai produzir mais energia elétrica. Isso, mais energia, justamente. Essa é a lógica, né? Ótimo. Maravilha. Obrigado, parabéns, Fabiana, pela pergunta, e também um colante para Meire. Isso vale ponto, esses colantes? Vale. Ah, é? Vale ponto. Depois você me cobra. Vale décimos de pontos, que somado, né? Pode dar pontos. Vale sim. Isso aqui é a parte boa. Mas não é assim, não é um colante um ponto, né? Senão... tinha que ser um ponto. Pelo menos meio.
Ó, bom, alguém mais quer falar alguma coisa desse exemplo aqui, antes de passar para o próximo? A gente tem que chamar também, o pessoal que participa, continue participando bastante, mas a gente tem que chamar esse pessoal que não falou ainda, Alice, Carlos, acho que a Claudete já falou, Gerlane, Igor, Ludmila, Marcos Vinícius, Miqueias, Naira, Pedro, Railane, Sara Barbosa, Tawane já de vez em quando fala, Valdeir isso também. Bom, eu falei o nome agora de quem não fala, né? Não é para ter vergonha, não. Deixa eu te perguntar, isso aí a gente tem que anotar ou você está anotando? Você fala qual parte? Esses negocinhos aí que você está dando para gente. Eu tô... os colantes, né? Não, eu tô colocando, eu tô anotando aqui. Tá, porque eu não anotei nenhum, não. Já tô perdida já. Depois eu tô pondo esse M aqui, esse M é Meire, F é Tá. Fabiana. E tá aqui, vai ficar no material de vocês, entendeu? Tá. Vai ficar, tá carimbado aqui no PDF. Não, tranquilo. Sobre aqui o pessoal que não está falando, mas não precisa responder, é só perguntar. Também vale muito, entendeu? Perguntar vale tanto quanto responder, para mim. Certo, aqui é a parábola. Olha, já só para finalizar, tá? Com essa parábola, mas na verdade isso, aí na aula que vem a gente vê o outro exemplo. A parábola, a equação em questão, ela já foi dada na forma com y isolado, então não precisa se preocupar, o y está aqui, você vai fazer a tabela. Como que você vai fazer a tabela de uma parábola? Normalmente, quer dizer, você não vai, aí não vou ficar pedindo para fazer, normalmente você não, nos tempos de hoje, que tem computador, você não vai ficar fazendo na mão. O que precisa fazer, é bom fazer na mão, para você entender o funcionamento, fazer uma vez na mão para entender o funcionamento. Depois a gente acha maneiras melhores, mais rápidas de fazer. Porque aqui a ideia não é mecânica, a ideia é estimular o raciocínio, né? Mas como que seria na mão? Na mão seria, você vai fazer simétrico, ou seja, começa do zero, vai -1, -2, -3, e vai 1, 2, 3, pega os passos, 1, 2, 3, tá? No X. De modo que você fica do -3, -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Depois a gente vai ver se a regra da Fabiana, vamos chamar a regra da Fabiana, de somar aqui, tá? Aí a Fabiana depois fala o que aconteceu aqui, se deu certo a regra da Fabiana. E daí você vai pegar, eu vou fazer então para não ficar assim cansativo, vou fazer que você vai fazer o x igual a -3, eu estou destacando o x que vai usar, né, no final. Então fica assim, y que é x quadrado menos 2, você vai fazer 3 quadrado menos 2, que é 3 ao quadrado, 9 menos 2, 9 menos 2 dá 7. Então vou destacar o y aqui, né, porque a gente vai ter encontrado que esse par de x menos 3 tem como o y 7, que é o que está aqui, ó, -3, 7, ou então só o 7, que é o resultado do y para x menos 3. Então, esse é um ponto. Você vai localizar no gráfico lá o x menos 3, que está aqui. Daí você vai localizar o y 4, 5, 6, 7. E daí você vai localizar que o ponto que você está querendo é esse aqui, ó, -3 para cima, 7 para a esquerda. Este ponto aqui é o x menos 3, y 7. Veja se entendeu o cálculo, então, deste ponto aqui. Daí, pode me interromper aqui, porque agora eu vou só mencionar. Daí você vai fazer com o -2, vai obter 2, e vai descobrir que esse ponto aqui é o -2 e 2. Daí você vai fazer com o -1, vai obter esse ponto aqui. Quando esse ponto aqui, quem que é 0? X ou Y, né? Quem é 0 é o X.
O y, no caso, dá menos 2. Para x igual a 0, o y é menos 2. Então, esse ponto é 0, menos 2. E aí você vai... A hora que você fizer essa tabela, fez as continhas, por exemplo, aqui já está feito, né? Fez as continhas, encontrou esses pontos, pegou esses pontos, destacou, então você fez assim, você vai, vamos supor, suponha que não exista essa parábola ainda, né? Tem só os pontos. Então, veja bem, você sabe que a equação é do segundo grau, tá? Por causa desse 2 aqui, ó. Então, é uma equação não linear, tá? É uma equação do segundo. Ó, então, essa aqui é uma equação do segundo grau. Porque tem o expoente 2, segundo grau. Então, e é uma equação não linear. Essas equações. Tudo que não é linear é não linear, tá? Não é porque é 2, se fosse 3 é não linear. Tudo que não tiver o x a 1, elevado a 1. Se tiver raiz quadrada de x, é não linear. Se tiver x elevado a meio, é meio a mesma coisa. Se tiver x elevado a 2,5, qualquer coisa. Se tiver raiz cúbica de x, se tiver seno de x, outra função, né? É tudo não linear. O linear é só 1. E é importantíssima essa definição, tá? Porque quando você tem equações diferenciais ordinárias, que é uma disciplina optativa que a física tem, aliás, equação diferencial é importante para toda a física, porque você modela quase que toda a física por equações diferenciais, sejam ordinárias ou parciais. Ordinárias dependem de uma variável e parcial se depender de mais de uma variável, né? E eu, no futuro, eu vou lecionar essa disciplina optativa, tá? Eu tentei pegar ela para o período que vem, mas não consegui. Mas não consegui porque precisou aparecer uma outra disciplina. Mas, então, quem faz física provavelmente pode, no futuro, fazer comigo equações diferenciais como optativa, porque vocês têm que escolher 2 optativas, tá? Aí você sabe que é uma parábola. Como é que você vai ligar só tem um jeito de ligar esses pontos que dá uma parábola. Não tem como a parábola tá com concavidade para cima, que é concavidade essa parte aqui, ó, essa parte virada para cima. O que não pode fazer, não é uma reta. Quer dizer, você nem vai conseguir, você não vai conseguir traçar uma reta que pegue esses 4 pontos. Não tem, a reta não fica reta, fica curvo. Mas se você fizesse uma reta daqui a aqui, outra reta daqui a aqui, só em forma reta, também não tá certo, é errado porque não é para ser reto. Reta é linear. Então é para ser curvo mesmo. E curvo dá essa figura. E essa figura chama parábola. E quem quer ganhar 3 colantes, quem me falar por que chama parábola? Depois eu quero ver essa parte aqui. Ó. Usar a regra da Fabiana aqui. Ó, se ninguém falar, eu que vou ganhar esses colantes aqui. Eu vou até escolher meus colantes. Eu vou querer também um desse, água, que é muito bom. E amo a terra. Ó. Por que chama parábola? Essa parte exato. Eu não lembro, não. Tem a ver com a etimologia da palavra, né? Ou não? Você falou difícil agora. Sim, tipo assim, se é tipo... Se tipo assim, por exemplo, sei lá... Tipo que nem a gente faz biologia, né? Com a origem, isso. Bio de vida, logia estudo. Tipo isso que eu tô perguntando, se tem a ver. Pensei que era porque é curvada e tem a mesma distância. É porque ela é simétrica, né? Eu só lembro que tinha alguma relação com cone, algo a ver assim. Agora, do porquê eu não sei. Eu também. Acho que é porque ela tem a mesma distância do eixo. Um do lado, outro do outro. Porque eu ia falar que ela é simétrica, mas não necessariamente toda parábola é simétrica, é? Tudo que se repete. Assim. Acho que ela só é simétrica quando ela está sobre o eixo, não é, professor? Ou não? Assim. O professor, se fosse como uma curva definida, né? Ou alguma coisa assim do tipo. Porque ela é definida. Tá, o pessoal tá querendo ganhar os colantes aqui. Se ninguém ganhar... No chute. Aí vai ser meu esses colantes aqui, tá? Vai fazer um pênalti. Ó, é o seguinte, vocês falaram... Deixa eu... Não, então, deixa eu só responder uma coisa rápida, a Fabiana. Toda parábola é simétrica, sim.
esta parábola é simétrica com relação ao eixo y. Ocorre que quando essa parábola estiver deslocada para cá, para a direita, para cima, para a esquerda, ela vai ser simétrica com relação a uma outra reta. É uma reta que vai sempre passar pelo vértice aqui, tá? Então, ela é sempre simétrica com relação à reta que passa pelo vértice, a reta tá, entendi. vertical. Uhum. Verdade, faz sentido. Perfeito. Então, a questão da etimologia é muito interessante, porque tem a ver, sim, né, com a etimologia da palavra. E outras pessoas falaram, quer dizer, daí outros de vocês deram as propriedades da parábola, mas não falaram o porquê, o nome parábola. O bola, eu não sei, mas o para, agora eu vou responder, que eu quero ganhar o colante. É o seguinte, porque a parábola, ela vai... Vou desenhar qualquer parábola aqui. Quando você pegar lá no infinito, quando você fizer tomar quando você tomar o x indo para mais e para menos, mais ou menos infinito, a curva se aproxima de paralelas. E esse para da parábola é desse fato. Então, por causa desse para, é que o nome é parábola. E, muito bem, eu ganho o colante. Os colantes. Eu também preciso ganhar, né? Professor, não entendi. Sim, tá. É o seguinte, essa parte aqui, é quando você vai... Tá vendo esse pedacinho? Quanto mais você considerar o x grande, o x indo para lá para o mais infinito, não, desculpa, o y não é o y, tá? Que vai para... Quando você toma o y, é que, na verdade, pode ser mais ou menos, né, que depende da parábola. Deixa eu fazer um gráfico aqui, deixa eu ver se ajuda a fazer um gráfico. X quadrado. Não, aqui... Deixa eu ver se está certo aqui. Essa parábola não está fazendo jus ao nome. Mas é o seguinte, você vai pegar... Porque lá no infinito, no y tendendo a infinito, essas retas vão ser quase paralelas. Por exemplo, elas não vão ser paralelas, né? Elas vão ser assim quase, por exemplo. Uma leve inclinação aqui. É porque, assim, a ideia é só falar mais ou menos, não é tanto provar isso matematicamente, né? Mas quando você entender, pelo menos para algumas parábolas, né? Pode ser que não seja válida para todas, mas elas vão ser quase paralelas. Então, como elas são quase paralelas, chama parábola. Por exemplo, a hipérbole, quando tem um outro gráfico que chama hipérbole, só para diferenciar um do outro. A hipérbole é o gráfico assim, esse é hipérbole. E ela acontece
coisa parecida, só que as assíntotas, que são essas retas aqui, ó, que se aproximam para infinito no eixo Y, e essa outra infinito do eixo X, elas tendem a ser perpendiculares. Então, a hipérbole, essas retas, esses dois extremos da hipérbole, quando vai para o mais infinito, ela tende a uma reta, tende, não é, nunca vai ser uma reta, mas tende. E essa parte também tende a outra reta, que se você pegar as retas que elas duas tendem, dá perpendicular. E daí, por isso, o hiper de perpendicular. Vai ter... Aqui não está aparecendo, mas se olhar lá na etimologia da palavra, vai aparecer um perpendicular daqui. Mas o paralelo com parábola já é mais direto. Enfim, não sei se ficou melhor ou pior. Ficou melhor, professor, porque eu não estava entendendo a relação lá com o X. Agora eu entendi o que você quis dizer. Tá, não, perfeito. É porque eu também coloquei X aqui, na verdade é Y. Uhum. Bom, por hoje é só. Deixa eu parar o vídeo.